A gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos continuar aqui nossa aula do terceiro ano, aula de geometria, os nossos alunos. Espero que estejam todos bem, né? Sintam-se abraçados. Vamos lá para mais uma aulazinha de geometria, beleza? Vamos lá. Vamos falar hoje sobre circunferência, certo? A circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano equidistante de um ponto fixo do mesmo plano, chamado de centro. Então vamos lá. O que ele quer dizer com isso? Aí você tem a figura, nós temos aí a circunferência no centro, né? A circunferência aí, né? De centro O e um ponto P. Ela está no cartesiano, cruzando aí, né? Cortando aí o eixo X em dois pontos, beleza? Pronto, temos O como centro, P está na circunferência e R, ou seja, é o segmento OP, ou seja, de O até P eu chamei de R, nós sabemos que é o raio. Lembrando aqui que o centro da circunferência vai ter suas coordenadas, nós vamos chamar aqui de X e Y, e o ponto P nós vamos chamar as coordenadas X, O, Y, O. Lembrando que esse segmento OP tem uma distância, né? Distância entre os pontos, que é o raio. Essa distância desse segmento nós aprendemos a calcular, não foi isso? Que é a distância ao quadrado é igual à variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado, certo? Então aqui é o que eu já falei, ok? Então nós vamos ter essa variação. Então, dando continuidade, ó, como eu já coloquei aqui, ó, o segmento OP ele é igual à raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Lembrando que se eu não colocasse a raiz aqui, obviamente esse segmento estaria elevado ao quadrado. E eu sei que esse segmento é o mesmo raio. Então, eu vou substituir o raio por esse segmento. Só que aí eu vou tirar essa raiz e elevar o r ao quadrado. Ok? Ó. Vou substituir aqui e vou fazer. Pronto. Aqui, ó, ao fazer isso, nós já temos a nossa equação reduzida. Lembrando que aqui, ó, ao observar, eu já tenho um produto notável. Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então essa é a nossa equação reduzida. Então vamos desenvolver ela agora, certo? Pegando essa nossa equação, ao fazer o desenvolvimento dela, ó, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa eu faço aqui, quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí nós encontramos esse desenvolvimento, ó, tá aqui, ó, x ao quadrado menos 2xox, x ao quadrado, está aqui. Y ao quadrado menos y vezes y ao quadrado. Pronto, está aqui. Puxei o r tudo para o mesmo, igualei a zero. Pronto, vamos encontrar a equação dela aí. Fazendo isso, pessoal, nós vamos agora, como nós estamos trabalhando com a equação, lembra? Na equação na reta é ax mais bx mais c igual a zero. Então aqui eu vou chamar isso aqui, ó, vou atribuir isso aqui a uma letra, vou atribuir isso aqui e esse valor todinho aqui a uma letra. Ó. Menos 2xo igual a d, menos 2y igual a e xo ao quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado igual a e. Pronto. Pronto. O que nós vamos obter aí? Obtemos o seguinte, ó, do jeito que eu fiz lá, os valores já foram atribuídos aqui, ó, menos 2xo, menos 2y, e aqui, ó, xo ao quadrado, mais y ao quadrado, menos r ao quadrado. Essa é a equação geral da circunferência, certo? Que é uma circunferência de centro. Então, pronto. Pegando agora esses valores, para me achar as coordenadas do x, o, y, o, o que eu faço? Ó? Pego o D e divido aqui. Ó. Pego o E e divido aqui. Então, você pega o valor de E. Vamos supor que E, que aqui era x ao quadrado, mais 3x,
Não, mais 6x mais 8y. Então, 8 dividido por 2, 8 dividido por 2 dá menos 4. 8 dividido por 2 dá menos 4. E aqui 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, seria menos 3 e menos 4 seria o ponto. Só um exemplo aqui para você entender. Pronto, achou essas coordenadas. Para me achar o raio dessa circunferência, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um meio e multiplicar vezes o d ao quadrado mais o e ao quadrado menos 4f. Pronto. Fazendo isso, você encontra o raio. Uma equação a se deduzir aí, beleza? A desenvolver na minha, quando ele quiser na questão, me deu aí a minha equação geral, então se ele me pedir o raio, eu vou lá, atribuo esses valores aqui, substituo e divido por 2, eu encontro o valor do raio. Agora lembrando, pessoal, ó, ele me dá aqui a equação da circunferência, e aí, ó, esse valor aqui, ó, certo? Esse valor d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f tem que ser maior que zero, para que ele represente uma circunferência. Para que ele represente uma circunferência, esse cálculo aqui tem que dar maior que zero. Dá 1, 2, 0, tem que dar maior que zero. Deu maior que zero? Deu. Então, ele representa uma circunferência. Vamos lá para o exemplo. Por exemplo, determine a equação da circunferência, sabendo que um de seus diâmetros é o segmento de extremos. Então, você tem aí AB, os segmentos dos pontos A e B da circunferência, então é um diâmetro. Então, no centro, você vai fazer o quê? Você vai achar o x m, ou seja, o x médio aqui. 5 mais 4 dividido por 2 dá 3. Menos 3 mais 3 dividido por... Menos 3 mais 3 dividido por 2 dá quanto, professor? 0. Então, as coordenadas do centro é 3 e 0. Olha aí, ó. Ponto médio é 3 e 0. Por quê? 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. Opa. Menos 3 com mais 3 dá 0. Dividido por 2, 0. Encontrei o centro. Pronto. E aí, agora você substitui, né, na equação reduzida, ó, x ao quadrado, ok? X menos xo mais y menos yo. 3, eu peguei o ponto A, ó, 3 menos 1, e peguei 0 e menos 3. Pronto, ao fazer isso, nós iremos encontrar que R, esse resultado aqui, ó, você vai fazer dá 2 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, dá 13. Encontrei R ao quadrado. Vamos lá, ó. Aí você pega a equação normal. A equação é, ó, x menos 3, que é do centro, x menos 3, ó, x, eu quero encontrar a equação. Então, você vai pegar x, né, menos 3, que é o centro, y menos 0. Então, você vai encontrar esse valor, x menos 3, y menos 0. X menos 3 eu não desenvolvi, mas y menos 0 é y elevado ao quadrado. Pronto. Aí, vamos lá. Ok? Dando continuidade, vamos aqui agora para a potência de um ponto em relação a uma circunferência. Ok? Dado um ponto P, você tem um ponto P, certo? O ponto P x, xp, yp, e tem a equação aí, ó, a equação reduzida que ele me dá aí, certo? Aí o que que ele acontece? O que que ele quer aqui? Vamos lá. Pronto. Ao fazer isso, pessoal, temos que observar o seguinte, porque essa situação é a seguinte, esse raio ele pode estar dentro, até o limite da circunferência, pode ser secante, pode ser tangente. Então, a gente vai ver quando é que isso acontece. Então, aí, ó, chamamos de potência do ponto em relação à circunferência ao número. Por exemplo, você tem esse valor, você tem a equação aqui, ó, então, a circunferência tem um ponto 0 até o ponto P, que é o raio, né? Então, é uma circunferência que liga a circunferência ao ponto, ou seja, ao ponto O, ou seja, ao centro da circunferência. Só que vai ter a situação desse valor aqui ser maior ou menor. Vamos lá. A soma das duas primeiras parcelas representa o quadrado da distância do ponto P ao centro, certo? É a distância. Então, é o que a gente fez aqui, ó, que é a equação reduzida. Então, vamos lá, presta atenção. Se o K for maior que zero, o ponto é exterior. Então, assim, se o K aqui é igual a zero, o ponto está do centro até a circunferência, se ele é igual.
Se ele é maior, nós já fazemos que o ponto vai passar, ele está fora. O ponto P não está na circunferência, está fora da circunferência. Se ele é igual, a gente viu, ó, ele pertence à circunferência. Então, é do ponto 0 ó, até a linhazinha da circunferência. Então, ele está ali, na circunferência. Ele vai pertencer. Se ele é menor, então esse ponto P ele está dentro da circunferência, está ali no círculo, né? Então assim, o valor de K para maior, o ponto é exterior. Se ele é igual, o ponto está em cima da circunferência. Se ele é menor, o ponto está no interior. Então, se você faz aqui, de repente aqui tem menos 3. Então, esse valor aqui, ou seja, o ponto P, ele não está na circunferência, ele está dentro dela, certo? Não está, pertence diretamente, está dentro, está lá no círculo, beleza? Então, vamos lá. Posição relativa de reta e circunferência. Ponto de interseção. Pronto, vamos lá. Aí você agora tem a equação da reta, ó, ax mais b, y mais c, e a equação aqui, ó, da circunferência. Certo? Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar agora as duas equações, a equação da reta, eu tenho uma circunferência e tenho uma reta. Você vai ter a reta a reta de onde? Por exemplo, do ponto O a um ponto P na circunferência, você não tem a equação da reta? Tenho. E, através da circunferência também, você não tem essa equação? Temos. Então, vamos trabalhar aqui um sistema com ele. Ó. Vamos lá. Recai numa equação do segundo grau, discriminante a delta. A reta e a circunferência serão. Então, assim, nós vamos pegar esses dois valores que a gente viu aqui, né, no sistema, e esses valores vão cair numa equação de segundo grau. Então, quem vai interferir aí é o delta. E aí a gente vai ver se é secante, se é tangente, se é exterior. Então, vamos lá. Ó, ela vai ser secante. Quando o delta for maior que zero, haverá 2 pontos de interseção. Então, pronto. Se ele for maior, ela é secante. Se ela for igual, haverá 2 pontos também de interseção. E se ela for menor, haverá 2 pontos de interseção. Tudo bem? Pronto. Tranquilo. Continuando. Então, se você tem o delta maior, haverá 2 pontos. Haverá 2 pontos, porque eu vou ter o ponto O até o ponto fora. Eu vou ter o ponto na circunferência e o ponto dentro. Então, você vai ter 2 pontos. Óbvio. Posição relativa. Tá aí, pronto. Você tem aqui, ó. Seja uma equação reduzida da circunferência. De centro. Aí você tem essa coordenada, x, y, o, a equação reduzida e a equação geral da reta. Então, pronto, está aqui as duas. Equação. O que acontece? Pronto, vamos lá. Se eu pegar e fazer essa atribuição e der menor, ó, a reta será secante à circunferência. Se você pegar seu cálculo, certo? E esse valor, né, tem que ser menor, ou seja, ó, esse valor menor que R. Então, quando você calcular isso aqui e o valor der menor que R, então a reta será secante à circunferência. Você vai lá, faz seu cálculo, bota aqui. AXO mais BYO mais C, o módulo, lembrando que é em módulo, dividido pela raiz quadrada de B ao quadrado mais de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse valor, ó, menor que R. Se isso acontecer, certo? A reta será secante, a circunferência. Mas se ela for igual, certo? Ela será tangente à circunferência. Ela vai passar ali tangencialmente a ela, se esse valor for igual. E se o valor, né, esse valor aqui for maior que o raio, certo? Ela será secante. Beleza? Então pronto. Será secante aqui e aqui, se ela for maior. Beleza? Tranquilo. Porque aqui, né, ela aqui vai estar na circunferência. Essa aqui, ó, será uma reta que o valor vai ser menor que o raio. Então, aí, quando você atribuir esse valor, você vai entender quando é que ela é tangente e quando ela é secante. Vamos lá. Continuando. E as posições relativas entre a circunferência. Agora, vamos lá. Sejam duas circunferências. Então, agora eu vou ter duas circunferências. Uma de RA, um R e um Rzinho e um Rzão, como diz. Ó, pronto. Sejam duas circunferências de centro. O e O'. Você tem uma circunferência dentro da outra. Ok? Você tem uma circunferência dentro da outra. Ok? Ó. Então, pronto. Você vai analisar aqui.
as posições. Tudo bem? Pronto. Tranquilo. Então, você tem aqui, ó, R e Rzão. Pronto. Vamos lá. As circunferências são interiores se e somente se a distância entre seus centros é maior do que zero e menor do que o modo da diferença. Então, pronto. Ó. Vamos lá. Ele mostra aqui, ó, a circunferência dentro, novamente. Ó. Então, ele diz assim, ó, as circunferências são interiores se e somente se a distância entre o centro é maior do que zero e menor do que o modo da diferença entre os seus raios. Então, se você pegar, certo? Ó, como ele diz aqui, se você pegar aqui os seus raios, o módulo, não esquece que é em módulo, né? Ó, como ele fala aqui, ó. E, ó, cuidado, isso aqui é muito, né? Até principalmente quem faz as proposições aí de raciocínio lógico, né? Ó, a circunferência do interior, se e somente se a distância entre seus centros é maior do que zero e menor do que o modo da diferença entre eles. Então, quando você fizer essa dedução do zero menor que a distância, Tzinho, entre eles, a distância entre eles, e o módulo dos seus respectivos tamanhos, né? Quando você pegar aqui, então aí você sabe que as circunferências são interiores, ok? Tranquilo? Pronto. Outra aqui, ó. As circunferências são tangentes interiores, somente se a distância entre os seus centros é igual ao módulo da diferença entre os raios. Aqui é só o errozinho, ó. Os seus centros é igual ao módulo da diferença entre seus raios. Então, pronto. Ó. Você pega aqui a distância entre os pontos, ó, e O'. Deixa eu mostrar aqui, né? Você vai pegar aqui a distância entre os pontos O e O'. Essa distância vai ser igual ao raio, né? O raio menos o R, certo? Então, se ela for igual, elas são o quê? Ó? Tangentes, ó. Ela é interior, ó, tangente. Se você pegar a distância entre os pontos aqui, certo? E o modo delas, né, são iguais, então essas circunferências são tangentes interiores. Ó, vamos lá, para as circunferências são secantes. Aí quando é que ela vai ser secante? Ó, vamos observar aqui, ó, pronto, aqui, ó, secantes. Aí você tem, ó, daqui para cá é R, daqui para cá é R. Ao fazer isso, ó, R, você aqui, ó, pode observar, é mesmo, você vai ter a distância entre esses dois pontos, o centro das duas circunferências. Então, aqui, ó, secante, se, somente se, a distância entre seus centros é maior do que o modo da diferença. Você tem aqui, você tem a diferença entre eles, você pega aqui, esse valor aqui do raio menos o raio menor, ele tem que ser menor do que a distância entre os centros. E a distância entre os centros tem que ser menor do que a soma dos raios. Se isso acontece, as circunferências são secantes. Beleza? E aqui, sobre as circunferências exterior. Aí, ó, se e somente se a distância entre os centros, então você vai deduzir o quê? Para ela ser tangente exterior, eu vou observar aqui, ó, se a distância entre os centros for igual à soma dos raios, então elas são tangentes exteriores. Olha aí, ó. Se eu pegar essa soma aqui, certo? Essa soma aqui, ó. Olhinha, foi igual à soma dos raios, aí ao nosso querido assunto, tangente exteriores, e aqui as circunferências são exteriores. Pronto, nós vimos aqui ela exterior, agora elas exterior, tangente exterior, as circunferências são exterior, ou seja, exteriores. Então o que acontece? A distância entre eles, a distância entre O e C vai ser maior do que a soma dos raios. Pronto. Ah, professor, entendi. Então, para que ela seja tangente exterior, a distância entre os pontos tem que ser igual à soma dos raios. Então, pronto, elas são tangente exterior.
Mas se a distância entre os raios, ou a distância entre os pontos, a distância entre o centro, menor e maior, O e O' forem maior do que a soma dos raios, então elas são exteriores, não é isso? Beleza, tranquilo. Então, só para finalizar, nós coloquei aqui o pequeno quadro para vocês deduzir. Posições relativas, concêntricas, quando a distância é igual a zero. Interior, quando, certo? Quando essas distâncias aqui, ó, quando você pegar zero menor que a distância, ou seja, quando a sua distância, quando a distância entre os centros é menor do que a subtração dos raios, então você tem aí inferior. Quando é que a tangente inferior? Quando a distância entre os pontos é igual à diferença entre os raios. Aqui, na inferior, né, na interior, a distância entre os centros ele é menor do que a diferença dos raios. Quando a distância entre os centros forem igual ao módulo, né, a gente fala em módulo, da subtração dos raios, né, então essa é a tangente interior. Quando é que ela é secante? Pronto, já vimos que a secante, quando você tem esse valor aqui, certo? Que é a distância entre os pontos, menor, né? Menor que a soma dos raios, e a diferença tem que ser menor entre os pontos. Aí ela é secante. A tangente exterior a gente acabou de ver, certo? Aqui, que a distância entre os seus centros é a soma dos raios, ok? É igual, então eu tenho tangente exterior. Exterior, quando a circunferência não se cruzar, ou seja, essa distância ela vai ser menor do que a soma dos raios. Beleza, professor? Beleza, pessoal? Então, pronto, galera. É isso aí. Assistam as videoaulas e aí, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês.